No jantar de aposentadoria do meu pai, ele levantou a taça e disse, com a voz firme: "Apenas os filhos que me dão orgulho são verdadeiramente meus." Todos riram, aplaudiram, brindaram ao seu legado. Então, ele olhou diretamente para mim. O filho que virou professor, não advogado, não CEO. E ele disse: "Você pode se retirar." O salão ficou em silêncio absoluto. Garfos pararam no ar. Eu me levantei devagar, meu peito queimando, como se alguém tivesse marcado a palavra fracasso na minha pele com ferro quente. As câmeras continuavam gravando. Meu pai sorriu, e eu percebi que a humilhação fazia parte do discurso dele. Mas antes que eu pudesse virar as costas e sair, minha esposa também se levantou. E o que ela fez a seguir silenciou cada pessoa naquele salão dourado. Vou compartilhar algo que toca fundo no meu coração. Mas antes, quero saber se você está ouvindo. Deixe um olá, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde uma história como esta pode chegar. Isso me lembra que não estou sozinho no que aconteceu. Obrigado. Agora, deixe-me contar tudo. Na noite em que meu pai se aposentou, São Paulo estava debaixo de uma chuva torrencial, daquelas que embaçam o skyline da Marginal Pinheiros. Quando eu e a Mariana chegamos ao Salão Cristal do Grand Hotel, meus sapatos estavam encharcados e meu coração já parecia mais pesado que o tempo lá fora. Eu tinha ensaiado o que diria a ele. Parabéns. Talvez até um silencioso. Tenho orgulho de você também, pai. Mas quando pisei naquele salão brilhante, cheio de lustres e câmeras de TV, soube que não haveria espaço para nada disso. O banner acima do palco reluzia em dourado. Fundação Educacional Toledo, em parceria com o Instituto Lumitec. Compromisso de 35 milhões de reais. Tudo gritava prestígio. Taças de cristal, toalhas de linho marfim, um quarteto de cordas tocando suavemente sob o burburinho educado da elite paulistana. Meu pai, o Dr. Roberto Toledo, estava no centro, apertando mãos de secretários de educação e CEOs. Ele era a imagem do que o mundo acadêmico chamava de excelência. Alto, composto, caro. E, em algum lugar lá no fundo, eu ainda queria a aprovação dele. Chegamos 10 minutos atrasados. A Clarice, minha madrasta, não perdeu a chance de notar. Sempre com aquele espírito criativo, ela disse com um sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. O vestido de lantejoulas dela refletia a luz do lustre em ritmo perfeito com seu charme calculado. "Não se preocupe, querido", disse ela. "Guardamos um lugar especial para você." Mas enquanto eu escaneava-o à mesa VIP, aquela bem na frente das câmeras e dos patrocinadores, meu nome não estava lá. Ao lado do cartão do meu pai, o assento dizia Beatriz Toledo. A filha da Clarice, a advogada corporativa, em ascensão. Pisquei, achando que tinha perdido algo. A Clarice seguiu meu olhar. "Você vai encontrar seu nome na mesa 19, disse ela. "Achamos que você ficaria mais confortável com os outros. Educadores." Os outros educadores? Aquilo soou como uma sentença. A mesa 19 estava escondida atrás de uma coluna de mármore, no extremo oposto do salão, perto da saída da cozinha. Eu já conseguia ver a diferença. Toalhas mais baratas, flores murchas, o cheiro fraco de perfume barato, misturado com comida. Assenti uma vez, com o maxilar travado. Enquanto caminhávamos para lá, o som de risadas e brindes de champanhe ecoava até atrás de nós. Pelo canto do olho, via Beatriz deslizar em direção ao palco com a Clarice, já cumprimentando doadores como se tivesse herdado o trono. Meu pai não olhou para mim, nem uma única vez. Os dedos da Mariana roçaram os meus. "Não reaja ainda", sussurrou ela. A voz dela estava calma. Calma demais
para o que estava acontecendo. Ela pegou o celular, digitando algo rápido. Vi o brilho da tela. Pronto. Quem quer que ela estivesse mandando mensagem, respondeu instantaneamente. Quando meu pai subiu ao palco, todos os flashes da sala dispararam de uma vez. Ele bateu levemente na taça, sorriu aquele sorriso que eu costumava achar que era para mim e disse: Esta noite marca o fim de 30 anos servindo a educação. A multidão aplaudiu. Ele continuou, com a voz suave, comandante, praticada. E ao refletir sobre o trabalho da minha vida, percebi algo. Apenas os filhos que me dão orgulho são verdadeiramente meus. A audiência riu, e então veio a frase que se repetiria na minha cabeça por meses. Os olhos do meu pai me encontraram lá no fundo. Você pode se retirar. O ar pareceu rachar. As pessoas olhavam entre nós, incertas se era uma piada. Não era. Minha garganta travou, mas eu me levantei mesmo assim, minha cadeira raspando no chão polido como um protesto. Por um segundo, ninguém respirou. Então, a Mariana se levantou também. O rosto dela estava-se ilegível, mas os olhos, firmes e deliberados, encontraram os meus. Ela deslizou o celular para dentro da bolsa de festa e disse baixinho: Ainda não. Ele ergueu a taça e a sala explodiu em aplausos novamente. Para eles, era apenas mais uma performance. Para mim, era o exílio vestido em luz dourada. O Dr. Mendes, sentado perto da ponta da mesa VIP, olhou para o celular e franziu a testa. Eu não sabia, na época, mas ele tinha lá acabado de receber a primeira mensagem que mudaria tudo. Eu deveria ter saído andando. Em vez disso, segui a liderança da Mariana, a mão dela firme na minha. Vamos ficar, ela sussurrou, por enquanto. E sob o brilho frio do lustre, percebi que ela não estava com medo. Ela estava esperando. A mesa 19 ficava nas sombras, meio escondida. As risadas das mesas principais chegavam até nós apenas como ondas fracas, ecos de outro mundo. Ao meu redor estavam 5 professores, pessoas que passaram a vida segurando salas de aula com paciência e fita crepe. A professora Célia, de matemática, o professor Ricardo, de história, a professora Fátima, do fundamental. Os sorrisos deles eram gentis, cansados e familiares. Eu disse a mim mesmo que não importava. Eu já era invisível nessa família, muito antes desta noite. A professora Célia se inclinou para mim. Você deveria estar no conselho, não é? O Roberto prometeu essa vaga para você. Assenti, tentando não deixar a amargura escapar na minha voz. 3 anos atrás, ele disse que quando se aposentasse, eu levaria adiante a missão da fundação. Eu tinha construído uma proposta inteira. Programas para treinamento de professores, bolsas para escolas carentes da periferia. O professor Ricardo soltou uma risada seca. Eles não querem missão, Lucas. Eles querem dinheiro. Professor não fica bem em foto de imprensa. Do outro lado do salão, a Clarice desfilava a Beatriz de uma câmera para outra. Meu pai seguia, com a mão no ombro dela, apresentando-a como a próxima geração de liderança. As palavras bateram mais forte do que eu esperava. A Mariana pediu licença da mesa, com o celular pressionado no ouvido. Verifique a cláusula 7.3 e a 12.1. Disse ela baixinho antes de se afastar. Eu não sabia o que aquilo significava, mas o tom na voz dela não era casual. Era cirúrgico. Voltei meu foco para o palco. A Beatriz estava falando com um jornalista local, a mão descansando nas costas da cadeira do meu pai. O novo conselho já foi finalizado, dizia ela, confiante. Não há necessidade de aprovações adicionais. Algo naquela frase me fisgou. Não há necessidade de aprovações.
ecoou na minha cabeça como uma nota que não pertencia à melodia. Na mesa 19, nossos talheres não combinavam. As flores eram falsas, mas a conversa era real. Professores falando sobre cortes de verbas, sobre crianças que iam para a escola com fome, sobre pais que trabalhavam em 2 turnos. Enquanto a mesa principal brindava a inovação e parcerias corporativas, nós compartilhávamos histórias de salas de aula, sem material. Olhei em volta e percebi que a mesa 19 não era apenas um assento nos fundos. Era um espelho mostrando tudo o que o mundo do meu pai escolheu não ver. A Mariana voltou, sentando-se ao meu lado novamente. O batom dela estava borrado no canto, provavelmente de tanto morder o lábio. Ela se inclinou, a voz mal passando de um sussurro. O Dr. Mendes recebeu os documentos. Ele vai checar o e-mail quando a hora chegar. Olhei para ela, tentando juntar as peças. O que você está fazendo? Os olhos dela não saíam do palco. Apenas confie em mim. Confiar. A palavra parecia estranha naquele momento. Mas eu confiei. Porque em uma sala cheia de pessoas que tinham me apagado, ela era a única que não tinha. A voz da Clarice subiu sobre a música. Esta é a Beatriz, minha filha. A advogada mais jovem a liderar nossa divisão jurídica educacional. Ela se virou levemente em nossa direção. E aquele é o filho do Roberto, o Lucas. Ele ensina ciências no ensino médio. Um trabalho tão nobre. A pausa antes de nobre foi deliberada. Uma adaga embrulhada em açúcar. Engoli em seco, forçando um sorriso educado, mas a Mariana alcançou minha mão por baixo da mesa e apertou. Ainda não. Ela articulou sem som. Do outro lado do salão, vi o Dr. Mendes olhar para o celular novamente. A expressão dele mudou. Sobrancelhas franzidas, boca apertada. Algo naquele momento me disse que aquela não era apenas a esposa quieta de um professor, defendendo o orgulho do marido. Ela estava preparando o palco para algo maior. A música suavizou para um instrumental lento. Os garçons limpavam os pratos, enquanto o holofote voltava para o pódio. Meu pai se preparou para seu anúncio final, aquele que ele ensaiou a carreira inteira. Ao meu redor, meus colegas professores olhavam para cima, meio ouvindo, meio resignados. Eu sentei no canto escuro da sala, o zumbido dos aplausos distantes desaparecendo como estática. Pensei em quantas noites fiquei acordado, construindo o legado dele, rascunhando propostas, conectando educadores, escrevendo os discursos dele. Tudo isso para que um dia ele pudesse dizer que estava orgulhoso. Em vez disso, ele entregou tudo para outra pessoa. O celular da Mariana vibrou mais uma vez. Ela leu a mensagem e o guardou na bolsa. Os olhos dela encontraram os meus. Está quase na hora. E foi aí que eu entendi. Ela não estava esperando a permissão dele. Ela estava esperando o erro dele. As luzes do salão diminuíram novamente e o telão de LED, gigante, atrás do palco, piscou uma nova manchete. Anúncio de liderança da Fundação Educacional Toledo. Eu já sabia o que vinha. O ritmo da voz do meu pai, os aplausos antecipados, a risada educada que sempre preenchia as lacunas da autoimportância dele. Mas desta vez, senti as bordas disso cortando mais fundo. Ele sorriu para o microfone como se falasse com a própria história. Por 30 anos, construímos esta fundação com base na excelência, disciplina e visão. Esta noite, tenho o orgulho de anunciar a próxima geração de liderança. A plateia se inclinou para a frente. Eu podia ver a Clarice na base do palco, a mão repousando orgulhosamente no ombro da Beatriz. As câmeras deram zoom. Meu nome não seria chamado. Por favor,
Deem as boas-vindas à nova sucessora da Fundação Toledo, Beatriz Toledo, disse ele. O aplauso foi ensurdecedor. O chão tremia. A Beatriz levantou-se graciosamente, colocando o último cabelo atrás da orelha, e aceitou o momento, como se sempre tivesse sido dela. Fiquei perfeitamente imóvel, assistindo a que a multidão se levantar para ela. Centenas de pessoas celebrando o que uma vez foi prometido a mim. 3 anos de propostas, pesquisas, programas piloto. Tudo o que construí para que a fundação focasse nos professores. Nenhuma palavra de reconhecimento, nem um olhar na minha direção. Quando a Beatriz começou a falar, a voz dela era afida ou polida, ensaiada. Ela falou sobre inovação jurídica, parcerias de crescimento estratégico com corporações. Ela nunca mencionou alunos. Nunca disse a palavra professor. As palavras soaram vazias naquele espaço grandioso, mas a plateia aplaudiu mesmo assim. Eu olhava para ela sob as luzes quentes do palco, percebendo que estava ouvindo o som do meu próprio apagamento. A Mariana sentou ao meu lado, imóvel. Ela não aplaudiu. Apenas checou o relógio, depois olhou para o Dr. Mendes, que estava digitando algo no celular. Notei o jeito que ela se ajeitou na cadeira, composta, calculadora. Inclinei-me mais perto. O que você está fazendo? Ela não respondeu. A Clarice se inclinou para o mestre de cerimônias perto do palco. Peguei apenas o suficiente para ouvi-la sussurrar. Empurre o segmento de reconhecimento aos professores para o final. O homem assentiu obedientemente, embaralhando seus cartões. O programa pulou direto para a apresentação dos patrocinadores. O telão acendeu novamente. Instituto Lumitec, em parceria com Fundação Toledo. O logo pulsava branco e brilhante no palco. Meu estômago apertou. Eu tinha visto aquele logo antes, no laptop da Mariana em casa, semanas atrás, quando ela disse que estava ajudando com revisões de subsídios. Eu nunca perguntei detalhes. Talvez devesse ter perguntado. A Beatriz posou para fotos com a Clarice e meu pai, enquanto o mestre de cerimônias anunciava. Vamos dar as boas-vindas aos nossos patrocinadores ao palco para uma foto com nossa nova indicada ao conselho. As câmeras dispararam. O Dr. Mendes permaneceu sentado, sua expressão ilegível. Eu podia quase sentir o zumbido de tensão no silêncio dele. Algo dentro de mim quebrou. Empurrei minha cadeira para trás e levantei. A Clarice virou imediatamente, me interceptando com aquele sorriso congelado que ela reservava para crises educadas. Lucas, disse ela baixinho, não faça uma cena. Este é um momento de família. Olhei além dela para o meu pai, braço ao redor da Beatriz, sorrindo para a imprensa. Sou família, não sou? Ou isso é condicional agora? O sorriso dela tremeu. Você está exagerando. Não, eu disse. Estou finalmente reagindo. O ar pareceu mudar. Convidados sussurravam. Meu pai fingiu não me ouvir, ainda falando para as câmeras. A Mariana levantou-se devagar ao meu lado, a mão roçando meu braço. Ainda não. Ela sussurrou as palavras, deliberada, precisa. Não estamos pedindo um assento, estamos lendo um contrato. A voz dela carregava uma certeza calma que cortava o ruído. Pela primeira vez, notei como a respiração dela estava estável. Segui o olhar dela em direção ao Dr. Mendes. Ele estava rolando a tela do celular, os olhos se estreitando para algo na tela. No palco, a música aumentou e meu pai levantou a taça. Peguei o menor sinal de ansiedade no rosto da Beatriz quando o Dr. Mendes se levantou silenciosamente e caminhou em direção à lateral do palco, celular ainda na mão. Eu não entendia o que a Mariana estava planejando.
Só sabia que ela estava esperando por algo, abrindo um único momento onde a verdade pudesse partir a sala e ao meio. Os aplausos rolaram novamente. Meu pai sorriu mais largo, mas algo naquele som tinha mudado. Não era mais celebração. Era a borda voou afiada do orgulho rachando. Fiquei na beira das luzes, observando o homem que tinha me apagado, sem saber que ele já tinha assinado sua própria ruína. Ele amava uma audiência. Meu pai sempre amou. Ele prosperava sob os holofotes. Cada palavra, medida para efeito. A educação deve evoluir, disse ele, segurando-me um microfone, a voz crescendo pelo salão. Precisa de uma liderança que entenda o mundo moderno, que faça a ponte entre a academia e os negócios. A Beatriz encarna essa visão. A multidão aplaudiu novamente, taças de champanhe tinindo. Para eles, era inspirador. Para mim, cada frase parecia um bisturi, me cortando da minha própria linhagem. Assisti ele brindar a sua nova herdeira, enquanto eu ficava meio na sombra, no fundo da sala. As câmeras viraram para Beatriz, capturando seus acenos praticados, sua postura de advogada. Por anos, imaginei estar ali eu mesmo, sendo apresentado como alguém que acreditava que o ensino valia o investimento. Agora, eu era apenas o pensamento tardio que a decepção dele tornava visível. Então, vi a Mariana se mover. Ela deslizou o celular para fora, digitou rapidamente e deu um pequeno aceno para alguém perto do palco. O celular do Dr. Mendes vibrou. Ele franziu a testa, desbloqueou e congelou. A luz da tela refletiu em seus óculos. Eu vi as palavras. Documento de contrato anexado. Ele rolou rápido, e pelo momento mais breve, os olhos dele encontraram os da Mariana. Algo silencioso passou entre eles. Confirmação. No segundo seguinte, a voz do meu pai trovejou novamente. Esta fundação é um farol para o próximo século da educação. Comecei a ir para a frente. A Clarice apareceu na minha frente como se tivesse se materializado do ar. Não, ela sibilou. Não se humilhe. Ele já fez isso por mim, eu disse. A Beatriz olhou do palco, a expressão presunçosa. Algumas pessoas, disse ela, baixo o suficiente só para quem estava perto ouvir, deveriam aprender a aceitar seu lugar. Dei mais um passo, mas a voz da Mariana me parou. Calma, Clara. Com licença, disse ela, caminhando direto em direção ao pódio. Todas as cabeças viraram. Antes de continuar, gostaria de falar com a sala, em nome do Instituto Lumitec. Houve uma onda de confusão. Meu pai piscou, surpreso. Desculpe. Quem é você? O Dr. Mendes levantou a mão para o mestre de cerimônias. Deixe-a falar. A Mariana subiu os degraus. As luzes do salão capturaram o brilho sutil do vestido azul marinho dela. E pela primeira vez naquela noite, ela parecia cada pedaço da mulher que pertencia àquele palco. Não por linhagem, mas por comando. Ela pegou o microfone. Antes que esta nomeação se torne oficial, devemos revisar os termos do contrato que sua fundação assinou com a Lumitec. A cláusula 7.3 descreve a exigência de representação ativa de educadores no conselho. Silêncio. Aquele tipo quis une logo antes de uma tempestade. O sorriso do meu pai endureceu. Senhora Toledo, não me lembro de convidá-la para comentar sobre decisões internas. A Mariana não recuou. Então, talvez o senhor devesse reler o acordo que assinou 6 meses atrás. As câmeras giraram. O Dr. Mendes deu um passo à frente, segurando o celular no alto. Ela está correta, disse ele. Tenho o documento. Ele exige a aprovação prévia do patrocinador antes de qualquer anúncio de liderança. A plateia murmurou, incerta do que estava testemunhando. A compostura do meu pai falhou. Ele se virou para mim, a voz afiada, desesperada, para recuperar a autoridade.
Você fez isso, não fez? Trouxe ela aqui para me envergonhar. Encarei o olhar dele. Não, pai, eu disse calmamente. Você fez isso sozinho. A Clarice correu para o lado dele, sussurrando furiosamente, mas as palavras dela foram abafadas pelo burburinho se espalhando pela multidão. Repórteres se aproximaram. Celulares levantados. O telão de LED piscou. Depois ficou preto. Quando acendeu de novo, um novo texto rolou por ele. Contrato. Cláusula 7.3. Exigência de educador ativo. Suspiros varreram a sala. O legado do meu pai. 30 anos de reputação inabalável, viu? De repente, pareciam frágeis sob um único parágrafo de letras miúdas. A Mariana deu um passo para trás, entregando o microfone ao Dr. Mendes, que começou a ler em voz alta. Qualquer nomeação para o conselho deve incluir pelo menos um educador de sala de aula ativo e requer aprovação por escrito do patrocinador antes do anúncio. O não cumprimento constitui quebra imediata de contrato. O silêncio que se seguiu não era mais educado. Era julgamento. A mão do meu pai tremeu na taça. A Clarice ficou pálida. A Beatriz ficou imóvel, os olhos correndo entre eles. Eu estava na beira do palco, respiração estável, pela primeira vez naquela noite. Olhei para a Mariana, o rosto calmo, inabalável. Percebi que ela vinha construindo isso a noite toda, colocando as peças uma por uma, enquanto todos os outros brincavam de faz de conta. Meu pai tentou rir, a voz falhando, sob a tensão. Vamos resolver isso em particular, disse ele, acenando com a mão. São formalidades. O tom do Dr. Mendes foi firme. Não, Dr. Roberto. Este é o contrato que o senhor assinou e ele é vinculativo. Por um longo momento, ninguém se moveu. A tensão era espessa o suficiente para senti-la pressionando contra a masbilitiete. Câmeras continuavam disparando. Em algum lugar, um garçom derrubou uma bandeja, o estrondo ecoando como pontuação. Então, no meio de todo aquele barulho, a Mariana olhou para mim. Apenas um olhar, mas dizia tudo. O momento chegou. O palco é nosso. Agora. Eu não falei. Não precisei. O telão atrás deles brilhou em branco. A linha do contrato brilhando como um veredito. E naquele segundo, eu soube que a noite tinha acabado de mudar. O que começou como a celebração do meu pai estava prestes a se tornar o acerto de contas que ele nunca viu chegando. O salão tinha perdido a forma. Luzes piscavam. O chão polido brilhava com champanhe derramado e vozes subiam em caos. Câmeras davam zoom de todos os ângulos enquanto a Clarice tentava chamar a segurança, agitando o pulso coberto de diamantes como uma bandeira de aviso, mas ninguém se moveu. Todos os olhos estavam travados no palco onde a Mariana estava, sob o enorme telão brilhando com o contrato que meu pai tinha acabado de violar. A voz dela era calma, precisa, inabalável. Cláusula 7.3. Leu ela em voz alta, o tom cortando o barulho. O conselho administrativo deve incluir pelo menos um educador ativo. Todas as nomeações devem ser aprovadas por escrito pelo Instituto Lumitec antes do anúncio público. A sala ficou em silêncio novamente. O Dr. Mendes deu um passo à frente, segurando o celular. Confirmado, disse ele. Esta cláusula está em vigor. Foi assinada por ambas as partes. A voz dele era quase apologética, mas os olhos eram claros. O maxilar do meu pai apertou. Quem lhe deu permissão para acessar esse documento? A voz dele tremeu levemente.
o primeiro sinal de medo que eu já tinha ouvido nele. A Mariana não hesitou. Eu dei. Então, após uma pausa, que se estendeu o suficiente para o salão inteiro prender a respiração, ela disse: "Sou eu quem assinou." Meu pai piscou. "O que você está dizendo?" Ela olhou direto para ele. "Estou dizendo que o senhor deveria saber quem são seus parceiros antes de decidir humilhá-los." Ela se virou para a plateia, a voz firme. "Meu nome é Mariana Toledo. Eu sou a fundadora e CEO do Instituto Lumitec." Por 3 segundos inteiros, a sala parou de respirar. Os flashes das câmeras pararam. Até a orquestra falhou no meio de uma nota 8. O som da taça de champanhe da Clarice, estilhaçando no chão, preencheu o silêncio. Os lábios do meu pai se abriram, mas nenhuma palavra saiu. A Beatriz deu um passo à frente, o pânico substituindo a compostura. "Isso é impossível. O fundador da Lumitec é anônimo", disse ela, simplesmente. "Não mais", disse a Mariana. A segurança congelou no meio do corredor. O Dr. Mendes assentiu devagar, confirmando a verdade. "Ela está dizendo a verdade", disse ele. "Os documentos da fundação a listam como a signatária principal. Esta parceria existe por causa dela." A Mariana levantou a mão em direção ao telão. O contrato se dissolveu em um novo slide, uma troca de e-mails projetada na parede do salão. "Isto", disse ela, "é do escritório jurídico da Fundação Toledo, enviado pela senhora Beatriz." Ela apontou para o nome da Beatriz. "Aqui diz, e eu cito, vamos anunciar primeiro. Eles são apenas um patrocinador. Eles não têm autoridade real." A sala murmurou como uma tempestade baixa. O rosto da Clarice ficou da cor de porcelana. O Dr. Mendes desfalou novamente. "Essa declaração sozinha constitui uma quebra sob a seção 12.1. A parceria está anulada." Meu pai avançou. O rosto dele dizia: "Você veio aqui para me destruir." "Não", disse a Mariana calmamente. "Você fez isso quando esqueceu para que esta fundação foi construída." O barulho subiu novamente. Repórteres gritando perguntas, flashes iluminando o palco. Meu pai tentou falar, mas as palavras dele desapareceram sob o estrondo de sussurros. Pela primeira vez na vida dele, o microfone não era mais dele. Assisti ele afundar em confusão. E pela primeira vez, não senti medo, apenas clareza. Por 3 anos, eu disse, dando um passo à frente. Eu escrevi propostas para apoiar professores. 12 rascunhos, todos ignorados. Você disse que eram idealistas demais. Olhei para o Dr. Mendes. Ano passado, enviei um desses rascunhos diretamente para a Lumitec. Chamava-se Equidade na Sala de Aula. O Dr. Mendes assentiu. Essa proposta foi o que levou a Lumitec a financiar a Fundação Toledo, em primeiro lugar. Ele se virou para o meu pai. O trabalho do seu filho trouxe aquele patrocínio de 35 milhões de reais. Suspiros ondularam pela sala. A Mariana baixou o microfone levemente, os olhos nunca deixando os meus. "Vê", disse ela suavemente. "Às vezes, levantar-se não requer volume, apenas verdade." Meu pai desabou em uma cadeira, encarando o chão. A Clarice tentava sorrir para um repórter, fingindo controle, enquanto a Beatriz digitava freneticamente no celular, já tentando conter os danos. Olhei ao redor para os rostos, as câmeras, as luzes vermelhas piscando das transmissões ao vivo, capturando cada segundo.
Ele me ensinou a respeitar os holofotes, sussurrei. Mas nunca me disse o que acontece quando eles se voltam contra você. A Mariana entregou para o microfone ao Dr. Mendes. Com efeito imediato, disse ela, o Instituto Lumitec retira seu patrocínio de 35 milhões da Fundação Toledo. O som que se seguiu não foi aplauso ou suspiro. Foi o barulho coletivo de um legado desmoronando. E, no entanto, por baixo de tudo isso, senti algo raro. Silêncio dentro de mim. Finalmente, depois de anos sendo abafado, eu não sabia que aquilo era apenas o começo. Os microfones estavam mudando de mãos para sempre. E logo, tudo o que tinha sido escondido sob a reputação dele viria à tona sob nossos nomes. Quando a orquestra parou de tocar, a festa não parecia mais uma celebração. Convidados corriam para as saídas, saltos clicando contra o mármore, vozes se sobrepondo em descrença. A hashtag escândalo Toledo já estava nos trending topics nas telas atrás do bar. O Dr. Mendes estava perto do pódio, falando em um aglomerado de microfones enquanto jornalistas o cercavam. Conforme os termos do contrato da Lumitec, anunciou ele, a Fundação Educacional Toledo está agora suspensa de todos os benefícios de patrocínio, aguardando investigação. Um novo corpo governante será estabelecido. A Clarice avançou furiosa, apontando para Mariana. Você planejou isso? Você montou uma armadilha para minha família. A Mariana nem piscou. Não, disse ela baixinho. Vocês construíram a armadilha. Eu só acendi as luzes. Meu pai levantou-se trêmulo de seu assento. A confiança que uma vez o definiu tinha sumido, substituída por algo menor, cru. Você fez isso, disse ele para mim, a voz baixa e trêmula. Foi vingança? Não, eu disse. É o fim de fingir que a educação é apenas um palco para o seu ego. Pela primeira vez, vi ele hesitar, não por orgulho, mas por descrença, como se ele não pudesse entender um mundo onde a autoridade dele não importava mais. A Mariana foi para o telão novamente. Antes que chamem isso de injusto, disse ela, vamos falar sobre integridade. Ela apertou um botão e um novo documento apareceu. Rascunho do Programa de Avanço em Liderança, por Beatriz Toledo. Ao lado dele, outro arquivo abriu. Minha própria proposta. O Projeto Equidade na sala de aula. Lado a lado. Eram quase idênticos. 40%, disse a minha Mariana calmamente. Isso é o quanto do trabalho dele. Sua filha copiou. Palavra por palavra. Um silêncio varreu a sala. O rosto da Beatriz perdeu a cor. Nós apenas usamos como referência, gaguejou ela. O Dr. Mendes balançou a cabeça. Isso é plágio e uma violação direta da cláusula de ética de financiamento. Repórteres surgiram mais perto. Celulares levantados. Em algum lugar, uma transmissão ao vivo reprisava o momento em um monitor gigante perto da saída. As palavras Escândalo Toledo piscavam em vermelho, comentários fluindo. Pai deserda, filho no palco. Esposa do filho revela fraude massiva. A voz do meu pai tremeu. Mendes, por favor, deve haver um jeito de consertar isso, de salvar a fundação. A resposta do Dr. Mendes foi gentil, mas final. Você não pode salvar algo construído sobre promessas quebradas. A Mariana se virou para a multidão. A Lumitec estabelecerá um novo fundo, um que pertença aos professores, não às salas de reunião. A Clarice zombou.
mas a voz dela mal passou por cima do barulho. Você acha que as pessoas vão confiar em você depois disso? A Mariana sorriu fracamente. Elas vão confiar na verdade. Então eu me aproximei do meu pai. Minha voz quita o suficiente e tende para fazê-lo olhar para mim. Você disse uma vez: apenas os filhos que me dão orgulho são meus. Os olhos dele piscaram, feridos. Respirei fundo. Então, de agora em diante, eu não sou seu. O silêncio que seguiu foi denso, sufocante. Até as câmeras pareceram pausar. Minhas palavras não ecoaram. Elas pousaram, finais, imóveis. O Dr. Mendes falou novamente, lendo do celular. Com efeito imediato, a parceria de 35 milhões entre o Instituto Lumitec e a Fundação Toledo está encerrada. O tom dele era clínico, mas o significado reverberou como uma sentença. O império do meu pai, o nome dele, a influência dele, a identidade que ele usava como armadura. Tudo se foi num instante. A Mariana se virou para a imprensa. A voz firme. Esta noite, a Lumitec realoca todos os 35 milhões para criar o Fundo Renovação Toledo, gerido inteiramente por educadores ativos, por aqueles que realmente estão nas salas de aula. A multidão explodiu, flashes, gritos, caos. Mas no centro de tudo aquilo, eu me senti imóvel. Olhei para o meu pai uma última vez. Ele estava sentado na cadeira, encarando o nada. A taça de champanhe intocada, o reflexo dele fraturado no cristal. A Clarice sussurrou algo para ele, mas ele não se moveu. A Mariana alcançou minha mão. O aperto dela era quente, me mantendo no chão. Eu te disse, falou ela suavemente. Nós não precisamos da mesa deles. Nós construímos a nossa. E enquanto as luzes brilhavam pelo salão, as letras douradas do nome dele piscavam e desapareciam atrás de nós. Naquele momento, percebi que a noite não tinha nos destruído. Tinha nos reescrito. O império dele tinha acabado. O nosso tinha apenas começado. O salão cristal era um caos vestido de glitter. Metade dos convidados tinha ido embora. O resto segurava os celulares como escudos, filmando o que tinha se tornado a queda de uma lenda. Meu pai estava sentado na primeira fila, imóvel. Um homem assistindo o seu próprio império queimar. A Clarice escondia o rosto nas mãos bem cuidadas. O celular da Beatriz acendia com mensagens do escritório de advocacia dela. Cliente preocupado. Contenção de danos agora. Alguém empurrou um microfone na minha direção. Balancei a cabeça, mas a Mariana pressionou na minha mão. Você disse aos seus alunos para defenderem o que é certo, disse ela. Faça isso agora. Caminhei para o luz. As câmeras dispararam. Pela primeira vez, meu pai olhou para cima. 12 anos atrás, comecei. Eu me tornei professor. Meu pai disse que eu estava desperdiçando potencial. 3 anos atrás, ele me prometeu um lugar no conselho. Depois, deu para outra pessoa sem uma palavra. Esta noite, não estou buscando vingança. Eu só quero mostrar que aquilo que vocês desprezam ainda importa. A multidão se aquietou. Até a equipe de som parou de se mover. O Dr. Mendes limpou a garganta. Para registro, disse ele, o Instituto Lumitec retirou todo o patrocínio da Fundação Educacional Toledo. A fundação está oficialmente extinta. Um jornalista gritou. Dr. Roberto, o senhor planeja processar? Meu pai não respondeu. Um jovem repórter perto do fundo gritou que a live tinha passado de 50 mil espectadores. Comentários rolavam nos monitores. Respeito pelos professores. Ele é o verdadeiro Toledo. Os aplausos que uma vez seguiram meu pai agora pertenciam a uma história diferente.
Então, ele surtou. Ele pulou da cadeira, arrancou o microfone da minha mão. Eu criei você, gritou ele, a voz tremendo. E é assim que você me retribui? Olhei direto para ele. Você não me criou, eu disse. Você criou sua imagem. Eu fui apenas um acessório. Suspiros cortaram o ar. A Clarice agarrou o braço dele, implorando para ele se sentar. A Mariana deu um passo à frente. Antes que isso vire outro discurso, tem mais um documento. Ela acenou para o técnico e a tela mudou para um e-mail com a assinatura do meu pai. Ignore a cláusula. Anuncie antes do baile de gala. Ela se virou para ele. Ninguém te prendeu numa armadilha. Roberto, você queimou sua própria ponte. O Dr. Mendes confirmou com uma finalidade quieta. A fundação está dissolvida. Abaixei-me, peguei meu crachá do pódio, Lucas Toledo, educador, e o coloquei sobre a escoramadeira. Não preciso que ninguém me chame de filho, eu disse. Desde que meus alunos ainda me chamem de professor. Começou na mesa 19. Uma pessoa levantou, depois outra, até que todo o fundo da sala estava de pé aplaudindo. O som ondulou para frente até as primeiras filas se juntaram. Meu pai saiu do palco sem uma palavra. Ninguém o seguiu. A Mariana pegou minha mão. Você acabou de ensinar a eles mais em 10 minutos do que ele em 30 anos. Os lustres diminuíram. As luzes do palco esfriaram. E pela primeira vez, a noite toda, a luz pareceu honesta, simples, estável, real. 6 semanas depois, o Salão Cristal estava quieto novamente. Sem luzes, sem orquestra, sem aplausos. Apenas o eco de cadeiras sendo arranjadas para a primeira reunião do Conselho do Fundo Renovação Toledo. Olhei ao redor da sala, que uma vez tinha me humilhado. Foi aqui que ele me disse para sair, eu disse. Agora é onde eu assino nosso primeiro subsídio. A Mariana sorriu, folheando uma pasta. É poético, na verdade. O salão dele. O nosso começo. A queda tinha sido rápida. Meu pai foi forçado a uma aposentadoria antecipada. A Clarice saiu de São Paulo sem dizer adeus. O escritório da Beatriz a suspendeu depois que a revisão de plágio confirmou tudo. Os jornais chamaram de o escândalo Toledo. Universidades usaram como estudo de caso sobre integridade. Enquanto isso, a Mariana e eu reconstruímos. Ela assumiu seu título legítimo. CEO da Lumitec e diretora executiva do novo fundo. Eu permaneci professor, exatamente como sempre fui. O Fundo Renovação. Toledo já estava patrocinando salas de aula, subsídios para professores e bolsas de estudo. 120 escolas, 300 educadores. No nosso primeiro evento de imprensa, fiquei no pódio e disse: se não te derem um lugar na mesa principal, construa a sua própria. Na parede atrás de mim, havia uma placa de madeira de demolição gravada com as palavras: para todo professor, a quem disseram que era apenas um professor. Uma semana depois, meu telefone tocou. A voz do meu pai estava rouca, menor do que eu já tinha ouvido. Você venceu, disse ele. Está feliz agora? Eu não venci, disse a ele. Eu só parei de perder. Ele pediu para me encontrar. Disse que queria pedir desculpas. Eu disse a ele o que seria necessário. 6 meses de terapia e um pedido público de desculpas à comunidade de professores. Ele desligou. Fiquei ali por um longo tempo depois, percebendo que não estava mais com raiva. Apenas resolvido. Durante nossa próxima reunião de conselho, deliberadamente mantivemos o mesmo canto onde a mesa 19 ficava. Vamos manter aqui, eu disse, para nunca esquecermos onde a mudança começa. O Dr. Mendes caminhou até lá, sorrindo. Então este canto é agora o centro de comando.
Risadas encheram a sala. Aquele tipo que parecia merecido, leve, humano. No meio da reunião, um funcionário me entregou um envelope. Dentro havia uma nota escrita à mão. Você me disse que diferente não significa menos. Eu acreditei em você. Estou estudando para ser professora. Tentei ler em voz alta, mas não consegui terminar. A sala aplaudiu baixinho, o som suave e certo. Mais tarde naquela noite, a Mariana perguntou: se seu pai ligar de novo? Sorri. Eu atendo. Não preciso que ele admita nada. Eu já admiti a mim mesmo. Ela alcançou minha mão. Isso é liberdade. Antes de sairmos, virei-me para o palco onde tudo tinha começado. Ele disse: você pode se retirar. Sussurrei, e eu me retirei. E então voltei com todos, que eles ignoraram. Nós não sentamos mais no fundo. Nós somos a mesa. Em algum lugar, de um vídeo tocando no celular dela, vozes de crianças ecoaram pela sala. Alunos das escolas que tínhamos ajudado, dizendo: obrigado, professores. Valor não precisa de permissão. Respeito não vem de títulos. Às vezes, você precisa de uma noite de colapso para perceber que você era a luz o tempo todo.